Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nós estamos na presença de Deus em mais este domingo, dando início ao nosso culto. Nesta ocasião, muito feliz para a nossa igreja, pois estamos celebrando os 38 anos de organização da nossa igreja. Todos são bem-vindos, nós estamos felizes por estarmos na casa do Senhor. Vamos orar nesse momento? Convido o nosso irmão Jeconias Correia para esta oração. Bom Deus, eterno Pai dos céus, estamos gratos a Deus por esse momento. O Senhor nos separou, Pai, para melhor te servir. E nos pedir, Senhor, por esse tempo que está se iniciando, Deus, que tudo aquilo que for feito seja para a tua honra e tua glória. Nós te pedimos em nome do Filho amado e Salvador Jesus Cristo. Amém. Abramos as nossas Bíblias no Salmo 118. Depois da primeira leitura, todos juntos vamos ler o versículo 24 e depois o 28 e o 29. Inicialmente, de 1 a 4. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Todos juntos, o versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. E agora todos juntos, o 28 e o 29. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças, tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Renderei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Exaltado seja o nosso Senhor, que é gracioso para conosco. Vamos exaltar a graça do nosso Senhor.
Neste mês de comemoração do nosso aniversário, nós temos convidado algumas pessoas para estarem conosco nos nossos trabalhos na igreja, né? E nesse domingo está conosco, já esteve desde a parte da manhã, o reverendo Ismar do Amaral. Ele é pastor da igreja presbiteriana de Pederneiras, cidade do interior, especialmente atendendo o nosso convite. Nós nos alegramos muito. Ele esteve na parte da manhã, ministrou a aula de escola dominical e foi uma experiência muito proveitosa para todos nós. E, como o Walter já disse, ele está acompanhado de um dos presbíteros da sua igreja, do seu conselho, o presbítero João. Nós agradecemos a presença deles. Reverendo Ismar, a gente já conhece há bastante tempo. Nos conhecemos quando acho que nenhum de nós dois pensava ainda em ser pastor. E depois tivemos caminhos diferentes, assim, geograficamente, né? E estamos nos reencontrando. Já nos encontramos em dezembro do ano passado, num outro evento, e fizemos questão de convidá-lo, e foi uma alegria o fato dele ter aceitado o nosso convite. Então, nós vamos, daqui a pouco, nós vamos ouvi-lo.
paz, meus irmãos. Uma alegria nós estarmos aqui, conhecendo essa comunidade, conhecendo essa igreja. Que bom poder rever o meu amigo Fernando. Que bom poder rever o meu amigo Fernando de muitos e muitos anos atrás. Eu estava me lembrando que depois da década de 80, quando nós nos conhecemos, nós nos encontramos, acho que, Fernando, em 2002, que você foi na faculdade, não foi? Em 2002. Nós nos vimos e depois agora em dezembro. Essa vida não é fácil, né? Um para cada lado, mas quando a gente se encontra é uma coisa tão gostosa, uma coisa tão prazerosa, que só Deus pode fazer na vida da gente. Ninguém mais faz. Ninguém mais faz. Isso é o Espírito Santo, é a bênção de ser filho de Deus, de ser salvo, remido por Cristo Jesus. Como é bom nós encontrarmos os irmãos queridos da caminhada. E como é bom nós conhecermos outros, conhecemos um monte de gente aqui. O Walter está deixando ele e o seu Alonso, a gente até constrangido aqui, né? De tanto carinho. E nós louvamos a Deus. Eu falo em meu nome, falo em nome do João, do João Eugênio, meu amigo, meu irmão, e peço que Deus possa derramar da sua graça, da sua bênção, da sua paz, da sua alegria sobre essa comunidade, sobre essa igreja. Que muitos e muitos 38 anos venham e que vocês sejam uma comunidade, acima de qualquer coisa, abençoada. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, apenas 4 versículos, quando fala de Jesus em Genezaré. É Marcos capítulo 6, versículos 53 até o 56. Diz assim o texto: estando já do outro lado, chegaram à terra, em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para lá, onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punha os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na hora das suas vestes. E quantos a tocavam, saíam curados. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, revela a Tua palavra ao nosso coração. Abençoa-nos, Pai, com o poder do Teu Santo Espírito. Fala ao nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Teu Santo Espírito. Amém. Amém. Esse texto aqui é um texto bastante curto da palavra de Deus. E é uma sequência assim, um tanto quanto difícil para os discípulos de Jesus. Quando os apóstolos aqui colocam os pés em terra, alguns eu acho que devem ter pensado: dessa eu pensei que eu não escaparia, dessa eu pensei que eu não escaparia. A noite toda eles remaram em meio a uma tempestade, eles foram postos à prova. E ao chegar na terra, eles aportaram em Jerusalém. E como de costume aqui, a multidão vai ao encontro de Jesus, porque sabe quem ele é, porque Jesus cura muitos, e aquela região é uma região abençoada por Deus. Genezaré passou a ser uma comunidade que era abençoadíssima, porque tinha a presença constante de Jesus. E a presença aqui, essa presença de Jesus, nos leva a fazermos, a refletirmos, a fazermos a seguinte pergunta: o que uma comunidade deve fazer para ser abençoada pelo Senhor? Vocês estão completando 38 anos de existência. Será que durante esse mês você fez essa pergunta para o seu coração? O que a minha igreja, a terceira igreja presbiteriana independente de Guarulhos, precisa fazer para ser uma comunidade abençoada por Deus? Será que você já fez durante esse mês essa pergunta? Se você não fez, faça essa pergunta. Deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração de uma maneira muito poderosa, para que você saiba, para que o Espírito Santo fale através da sua palavra, para mostrar a você o que Ele quer fazer de você instrumento, para que essa comunidade seja uma comunidade muito abençoada. Algumas bênçãos gerais que todos recebem. O evangelista Mateus,
ele escreve que Deus faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Há, contudo, bênçãos específicas, que só alguns recebem do Senhor. E pensando que essa comunidade pode ser uma comunidade cada vez mais abençoada, eu quero falar, e o meu tema é esse, uma comunidade abençoada. Então vamos ver como que é uma comunidade abençoada a partir desse texto que nós lemos. Uma igreja que é abençoada por Deus. Em primeiro lugar, uma comunidade abençoada por Deus reconhece Jesus onde quer que ele esteja. Onde quer que Jesus está, a comunidade abençoada o reconhece. Sabe quem é Jesus. E é interessante nós notarmos que o texto aí, o 54, diz que saindo eles do barco, logo o povo reconheceu a Jesus. O povo reconheceu, o povo sabia quem ele era. O povo sabia o que ele fazia, quem ele era. Uma comunidade abençoada, primeiramente, precisa reconhecer Jesus como Senhor, como Salvador, como aquele que é a razão das nossas vidas, aquele que traz sentido às nossas vidas, aquele que dá sentido e significado à nossa existência. Porque se não for assim, não adianta nós caminharmos nessa existência. Nós precisamos primeiramente reconhecermos a Jesus. E essa comunidade aqui não deixou Jesus passar sem que o percebesse ali naquele ambiente. Então, essa comunidade reconhecia de certa maneira a mão de Deus, reconhecia que aquilo que estava acontecendo ali, ou estaria para acontecer, tinha a mão de Deus, tinha o poder de Deus. Eles sabiam, e aquela comunidade sabia, que Jesus estava presente. Como é bom nós cantarmos, louvarmos a Deus e sentirmos a presença de Deus no nosso meio, o poder de Deus no nosso meio, como Deus fala conosco. No momento, quem sabe, de tribulação na sua vida, no momento de dor, de luta, é um cântico, é uma oração, ou às vezes é um simples abraço de um irmão, de uma irmã. Mas por quê? Porque Jesus está presente, e quando Jesus está presente, as coisas acontecem. Como comunidade abençoada, quando Jesus está presente, as coisas acontecem. Eles sabiam que Jesus estava presente. Parece que há algo diferente aqui. Jesus está presente. Eles desceram do barco e o povo imediatamente reconhece a Jesus como sendo o grande Senhor, o grande Salvador. E quando Jesus está presente, meus irmãos, ele faz toda a diferença. Quando ele está presente, diz o verso 54 aqui, que saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. Reconhecer Jesus aqui nos leva ao passo seguinte, que é o de conversar com ele, de conhecê-lo, de manter contato com o meu Senhor, com o meu Salvador, de expor a minha vida, de falar sobre os meus sonhos, as minhas expectativas, os meus planos, e dizer para Jesus o que eu penso, o que eu quero, o que eu desejo. Então essa comunidade, ela reconhece, porque ela mantém contato com Jesus. E nós, como igreja, nós somos abençoados quando reconhecemos Jesus, onde quer que Jesus esteja, quando nós mantemos intimidade, relacionamento de intimidade com Jesus, quando nós sabemos quem é Jesus, o que ele faz, por que ele faz, como ele faz, e qual é o objetivo dele fazer. É interessante notarmos, meus irmãos, que coisa boa é quando nós reconhecemos um amigo, por exemplo, no meio de uma multidão. Por exemplo, quando nós estamos em terra estranha. Eu fui para os Estados Unidos 2 vezes, e na segunda vez eu, no aeroporto, estava lá no LaGuardia, em Nova York. De repente estou andando no saguão do aeroporto, veio vindo de frente um amigo meu que fazia uns 20 anos que eu não via. Eu olhei assim, fiquei parado, segurando minhas malas, tudo meio torto. Falei, não é possível. Não é possível, é possível. Que coisa boa que é isso. Gente, eu acho que o sentimento de repente rever o Fernando depois de tantos anos, eu acho que é um sentimento desse. É esse sentimento gostoso da gente reconhecer um amigo
Por exemplo, quando a gente está em terra estranha, a gente está nesse Brasil de meu Deus, está um para cada lado, de repente, depois de 20, 30, 40 anos, a gente se encontra. Eu tenho um amigo de Botucatu que eu fiquei 29 anos sem vê-lo. Um dia eu estou em casa, ele nem sabia que eu era pastor. Um dia eu estou em casa, eu era pastor na 8ª igreja do Presbiteriano em Londrina. Ele me liga e fala assim: Ismar, minha filha vai prestar vestibular aí, tem um lugar para a gente ficar? Vai a família inteira. Eu falei: mas quem está falando? É o Marcos Rosa. Oh, Marcos, que saudade, que coisa boa. E foi lá o Marcos para minha casa, ficou lá 3 dias, foi uma festa. E agora ele mora em Botucatu. Depois que eu vim para cá nesses 3 anos, eu já ouvi pelo menos umas 7, 8 vezes. E cada vez que a gente se vê é uma festa. Como é bom, como é gostoso isso. Lá no encontro que eu estive com o Fernando, vi vários outros amigos, pessoas que eu não vi há muitos anos. Gente, como é bom isso, como é gostoso isso. Mas isso só é possível no nosso meio quando Jesus está presente. Quando Jesus está presente. O mundo, por exemplo, não valoriza esse tipo de coisa. Porque o mundo não valoriza essa amizade, essa irmandade que nós temos. É muito bom. Quando nós reconhecemos um amigo, por exemplo, em terra estranha ou longe, nós nos sentimos em casa. E é interessante essa coisa que o presbítero Walter disse, é verdadeira. A gente conhece o crente, daí 2, 3 horas, parece que a gente já se conhece há 10 anos, 20 anos. É uma coisa muito boa. Porque a vida, meus irmãos, sem amigo é uma vida sem significado. A vida sem amigos é uma vida sem tempero, sem graça, sem razão de ser. A gente ganha as coisas na vida para celebrar com os amigos, festejar com os de casa. E Jesus é o grande amigo. Jesus, ao ser reconhecido por mim, ele inicia um processo que vai desembocar na cura da minha alma, no conhecimento da minha alma. Então, uma comunidade abençoada é uma comunidade que reconhece a Jesus, que sabe de onde vêm as bênçãos, que sabe que pode contar com Ele todos os dias da sua vida, nos momentos maus, nos momentos bons, na alegria, na tristeza, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Por quê? Porque a nossa fé tem que ser ultra circunstancial. Nós não vivemos por aquilo que a gente vê, a gente vive pela fé, e pela fé daquele que venceu, e nós também devemos vencer. Amém? Uma comunidade abençoada é uma comunidade que conhece a Jesus. Eu espero em nome de Jesus que você conheça a Jesus cada vez mais na sua vida. Eu oro e vou orar por essa comunidade para que Cristo seja verdade na vida de vocês, e que vocês possam impactar a vida de outras pessoas, em nome de Jesus, para a honra e glória do nome de Jesus. Uma comunidade abençoada também, em segundo lugar, não esconde o seu problema. Antes, vem e expõe diante do Mestre, vem e expõe diante de Jesus. Diz o texto aí no versículo 56, que eles punham os enfermos nas praças. Tem gente que fica doente e ninguém fica sabendo, não é assim? Pastor principalmente, né, Fernando? De repente a gente diz: mas gente, eu não estou sabendo lá na minha igreja. Eu falo assim: gente, eu não tenho bola de cristal, não sou adivinho, né? Eu preciso saber, eu preciso que vocês me falem, que vocês me avisem. Quem está doente, por que está doente, o que aconteceu? A gente quer saber. E por quê, meus irmãos? Porque como comunidade abençoada, nós precisamos também nos conhecer. Nós conhecemos e reconhecemos a Jesus. E nos conhecemos pessoalmente nos nossos relacionamentos. Como é importante nós nos relacionarmos nesse sentido. Tem gente que fica doente e ninguém fica sabendo. Tem gente que prefere que todos pensem que estão maravilhosamente bem. Há uma mentira muito grande que é pregada às igrejas, que é que a minha doença me faz menor do que os demais ao meu redor. Isso é uma grande bobagem, meus irmãos. Jesus olha para cada coração. Jesus olha para cada circunstância. Jesus conhece pessoalmente a cada um de nós.
A palavra do Senhor diz que Ele sabe contar, né? Não é verdade? A Bíblia fala isso, mas já tive, viu gente? Já tive. Então Jesus sempre tratou os doentes com grande importância. Por quê? Porque os enfermos são aqueles que naquele momento estão travando aquela luta intensa contra uma força que tenta apagar o fruto do Espírito na vida daquele que está sofrendo com a enfermidade, seja ela física, seja ela familiar, seja ela emocional, seja ela de que caráter for. Mas a verdade é que vai acabando, parece que a longanimidade, vai acabando a alegria, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, e aí então Jesus entra na história e coloca o doente em primeiro plano para restaurar nele a saúde, para que o fruto do Espírito seja mais abundante. Aquela comunidade era abençoada porque reconheceu Jesus, porque reconhecia Jesus, mas não escondia os problemas. Toda igreja tem problema. E se você acha que a terceira igreja presbiteriana independente de Guarulhos não tem problema, você está redondamente errado. Porque igreja é comunidade de pecadores. Pessoas salvas sim, mas que ainda estão em um processo de crescimento, de amadurecimento. Eu gosto muito daquela ideia de que nós deveríamos fazer uma camiseta e todo mundo vir de camiseta igual na escola dominical. Estou em treinamento. Ou na frente, ou nas costas, ou na frente. Estou em desenvolvimento, estou em formação. Porque é isso que está acontecendo com cada um de nós. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completar até o dia de Cristo. Ele nos faz essa promessa. Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1. Então eu preciso entender que onde é que aquelas pessoas levariam os enfermos? Onde aquelas pessoas levariam aqueles enfermos? Para as praças. Onde quer que Jesus entrasse, seja nas aldeias, se fosse nas aldeias, cidade, campo, o povo tomava o seu parente enfermo, punha na praça à vista de todos, para que além de todos pudessem também ser vistos por Jesus. Olha que coisa interessante, a comunidade, ela não escondia o seu problema, ela expunha o problema, e muitas vezes nós precisamos fazer isso também. Nós precisamos expor os nossos problemas uns aos outros, conversarmos, trocarmos ideias, dialogarmos, para que nós possamos crescer como comunidade, crescer como família da fé. Se somos uma família e uma família da fé, precisamos nos relacionar. Sem relacionamento não há crescimento. Como vamos ser abençoados sem o toque de Jesus, o toque restaurador, o toque libertador do Mestre? E é interessante que a multidão trazia então os seus enfermos e expunha nas praças, nos lugares públicos. E aqui está uma grande ferramenta de cura, meus irmãos e irmãs: o compartilhar da dor. Igreja é local, a comunidade é uma comunidade terapêutica, é local de cura. Nós nos curamos mutuamente. Eu gosto muito dessa ideia de que a igreja é um grande hospital, e assim deve ser. A igreja não precisa ser tribunal, ninguém precisa ficar apontando o dedo para um e para outro, mas nós precisamos nos tratar mutuamente. E é interessante a ideia de que esse compartilhar da dor faz parte do dia a dia. Hoje sou eu, amanhã é você, depois de amanhã é o outro, e assim nós vamos vivendo, nós vamos crescendo, nós vamos conhecendo o outro. Não é verdade? É assim que acontece. E eu acho que essa é uma grande ferramenta de cura, o compartilhar da dor. Enquanto nós sofremos sozinhos na solidão da nossa casa, muitas vezes no cantinho do nosso quarto, no silêncio do nosso coração, nós sofremos mais. E aí, meus irmãos, a enfermidade de qualquer hora se torna mais cruel, mais sangrenta. Essa enfermidade vai sangrando cada vez mais. Por isso o Senhor nos orienta a compartilhar a dor e não apenas a alegria. Por isso que Jesus fala: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo.
O texto aqui está falando de cargas, de peso e não de plumas, de cargas uns dos outros. Não há como ajudar o outro em sua carga se não houver um compartilhamento dessa carga, um compartilhamento dessa dor, da dor do outro. Por 2 anos seguidos, o Estênio e o Diego, que tiveram aqui, foram lá em Pederneiras cantar na nossa igreja na época do aniversário também da igreja. E teve um dia que eu estava num domingo, sentamos, conversando, e eu falando das coisas ministerialmente que a gente estava fazendo. O Estênio começou a me chamar de pastorzão, e ficou pastorzão. Hoje no Facebook ele me chama de pastorzão. Me liga, é pastorzão. Qualquer coisa é pastorzão. E às vezes, para dizer que precisa de oração, nós nos vimos 2 vezes. 2 vezes. E assim tem que ser o povo de Deus. Nós precisamos trocar informação. E essa informação, muitas vezes, é a informação da carga, da dor, do sofrimento, da tribulação. Então, uma comunidade abençoada não pode esconder o seu problema. O problema tem que ser exposto, mas em primeiro lugar diante de Jesus e depois diante da comunidade, porque nós somos a família da fé. A família da fé. Não há como ajudar o outro se a gente não compartilhar essa dor. E um dos instrumentos que eu acho mais eficazes para curar, para alcançar a cura, está no compartilhar da dor. Quando nós compartilhamos a dor, nós também podemos ser curados futuramente quando nós precisarmos. Eu gosto muito da ideia da misericórdia de Deus. Por que eu preciso da misericórdia de Deus hoje? Por que você precisa da misericórdia de Deus? Para eu me sentir melhor, para eu viver melhor. Eu preciso exercitar a misericórdia para você, porque amanhã eu precisarei, quem sabe, dessa misericórdia. E aí a igreja se transforma nesse hospital, onde uns chegam todo quebrado, outro chega com infarto no coração, outro chega com a espinhela caída, outro chega com o bico de papagaio, outro chega com dor de dente, e não interessa a enfermidade. O que interessa é que vai ser tratado, vai ser curado. E a comunidade da fé existe para isso. Se for preciso levar para a praça, vamos levar para a praça a nossa dor. Agora a nossa praça é isso aqui, ó. É o local de adoração, de louvor, de busca de Deus, a casa do Senhor, o nosso local de adoração. Guardar a dor dentro de si pode fortalecer, quem sabe, o sofrimento, de tal forma que vai se tornar impraticável a vida com alegria. Para que haja, meus irmãos, nesse sentido, cura, é importante que se compartilhe a dor. A clausura, na maioria das vezes, só aumenta o sofrimento. Então, uma comunidade que deseja ser abençoada, que deseja estar, acima de tudo, à frente no seu tempo, ela não precisa esconder os seus problemas. É uma comunidade que encara os seus problemas, as suas adversidades, os seus grandes desafios. Isso em todas as áreas, seja na área particular de cada um, seja na área familiar, das famílias que compõem a igreja, seja na área do planejamento estratégico da igreja, da liderança da igreja, em que área for. Traga a sua enfermidade para a luz, para a praça. Seja honesto consigo mesmo e permita que o Senhor estabeleça a cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus quer nos curar. E uma igreja abençoada por Ele, uma comunidade abençoada por Ele, além de reconhecer quem Ele é, não esconde o seu problema diante das situações. Mas é também, em terceiro lugar, uma comunidade abençoada que toca em Jesus. Eu gosto muito dessa ideia e essa metáfora que Marcos usa aqui na ideia de tocar em Jesus. O texto fala rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla das suas vestes.
Uma comunidade abençoada toca em Jesus. Toque em Jesus. Há uma outra situação aqui, e quando a gente lê a Bíblia a gente sabe, de uma pessoa que foi curada apenas por ter tocado em Jesus. É o caso lá da mulher da hemorragia por 12 anos, que tentaram a cura por meio de médicos e não obteve melhoras nenhuma. No dia que ela tocou em Jesus, ela foi curada. Jesus muitas vezes tocou aqueles que ele queria curar. Observe comigo uma coisa. Em Mateus 9, 29 e 30 ele diz: então Jesus lhe tocou os olhos, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E abriram os seus olhos. Em Marcos 1, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes me purificar, Jesus. Profundamente compadecido, ele estende a mão, toca e diz: quero, fica limpo agora. Então trouxeram também algumas crianças para que ele as tocasse. Então, tomando nos braços, impondo-lhe as mãos, as abençoava. Em Lucas 22, um deles feriu um servo do sumo sacerdote, cortou a orelha direita, mas Jesus foi lá acudir, dizendo: deixai, basta, e tocou-lhe a orelha e curou. Por que Jesus tocou? Ele poderia curar sem tocar a pessoa. Jesus tocou para dizer a todos que ele se importa conosco. Jesus, quando ele tocou todas essas pessoas, ele quis mostrar que ele se importa conosco. Que ele se importa conosco. Que ele se importa com a nossa dor, com a nossa alegria, com a nossa festa, com a nossa celebração, seja o que for. Jesus se importa conosco. Jesus nos conhece. E como ele conhece, ninguém mais nos conhece como ele. E é interessante saber que Jesus estava curando não apenas, por exemplo, o corpo daquele leproso, mas a alma dele. Não abençoando apenas as crianças, mas também os seus pais, as suas famílias. O toque aqui é um meio prioritário de comunicação com que nós amamos. Como é bom tocar as pessoas. Eu me lembro, eu tinha um programa lá na 8ª Igreja Presbiteriana de Londrina, que chamava Meia Hora com Jesus. Toda quinta-feira a gente abria a igreja tipo meio-dia e fazíamos um programa da meio-dia 15 até 15 para 1. Era bem central, região central de Londrina, cidade de 600 mil habitantes, e divulgamos 1 quilômetro da igreja, no raio de 1 quilômetro, que a gente iria orar pelas pessoas. Iríamos trazer uma palavra ao coração daquelas pessoas. Irmãos, quantas pessoas iam para ouvir nós cantarmos 2, 3 cânticos, trazer uma palavra, mas mais o importante de tudo, era o momento que nós orávamos, o grupo que estava à frente daquele trabalho pelas pessoas. Um dia, uns 3, 4 anos se passaram, eu estava andando no calçadão de Londrina e uma menina me chamou de longe. Eu já tinha passado por ela, eu não a vi. Ela: pastor Ismar, eu virei, olhei, não vi. Eu aqui. E veio ao meu encontro, me abraçou, me deu um beijo. Falei: pastor, o senhor não sabe o quanto foi bom aquela meia hora com Jesus. Quando o senhor orou por mim, quando o senhor me abraçou, quando o senhor disse que Deus tinha um propósito na minha vida, para eu não perder a fé, para eu seguir em frente. Pastor, eu quero dizer que tudo isso aconteceu na minha vida. Tudo isso aconteceu na minha vida. Hoje eu sou uma pessoa equilibrada, resolvida. Deus me abençoou por completo. O toque, meus irmãos, é um meio prioritário de comunicação com quem nós amamos. Quando nos permitimos ser tocados por Jesus, uma cura emocional tem início, antes mesmo de qualquer outra cura. Um toque de Jesus é suficiente para nos curar de tudo que nos aflige. Então nós precisamos nos aproximar de Jesus e deixar que Jesus nos toque com fé. Às vezes é o problema do filho, às vezes é o problema do marido, às vezes é o problema da falta de emprego. Quantos e quantos problemas. Às vezes é o problema da droga, do álcool, do filho rebelde. Tantos são os problemas que nós enfrentamos na vida.
mas Jesus é aquele que quer que nós nos aproximemos dele. Jesus é aquele que quer nos tocar, e nós precisamos da fé para compreender que uma comunidade abençoada toca em Jesus. Nós precisamos tocar em Jesus para sermos abençoados, para entendermos que Jesus é aquele que vai nos garantir bênçãos sem iguais, bênçãos espirituais. Fica pensando nessa baboseira que tem por aí, não, mas bênçãos espirituais, porque Ele deseja abençoar o seu. Quarto e último lugar, uma comunidade abençoada age por fé. Versículo 55 diz: traziam em leitos enfermos para onde ouviam que ele estava. Ninguém aqui coloca a enfermidade na rua, a expõe diante de todos, se não tiver fé, porque senão a cura não vem. A verdade é essa. Nós precisamos viver de fé em fé. Nós precisamos exercitar a fé. Eu brinquei hoje aqui contando a experiência lá da nossa igreja, que nós construímos uma casa e nós tínhamos R$8.500 em caixa. E aqueles R$8.500 era na matemática humana o que nós tínhamos. E aqueles R$8.500 em um ano de construção se transformou em 250. Nós não sabemos até agora como isso aconteceu. Aliás, nós sabemos. Foi pela fé. Porque se eu tenho 250 mil, eu precisaria de fé? Não. Pegaria o cheque de um, dinheiro do outro, a poupança do outro, o ouro do outro, junta tudo aí, quando deu 250, vamos construir a casa. Construir a casa. Precisa de fé. Ou precisa? Não precisa de fé. Uma comunidade abençoada por Deus, uma comunidade que quer ser abençoada por Jesus, tem que viver por fé. Tem que viver por fé. Uma comunidade que quer ser abençoada por Jesus tem que entender que sem fé é impossível agradar a Deus. Para que vocês sejam uma comunidade de fé que se agrade de Deus e agrade o coração de Deus, precisa viver por fé. Precisa colocar sobre o altar de Deus seus sonhos, seus planos, tudo aquilo que a comunidade tem no coração, e colocar isso diante de Deus. É interessante nós notarmos que essa comunidade diz que, lá nesse texto aqui, diz que eles colocavam as pessoas nas ruas, nas praças. Então aquelas pessoas tinham fé em Jesus. Elas sabiam que colocando aquelas pessoas nas praças, elas seriam curadas pelo toque, pela libertação, pelo toque de Jesus. Eles criam que se ele as tocasse, eles seriam curados. E o autor da carta aos Hebreus escreve que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé faz o cristão ver o que ninguém está vendo, a sonhar o que ninguém está sonhando, a pensar o que ninguém está pensando, a fazer o que ninguém está fazendo. A fé nos move nesse sentido. Por isso ela vai para a rua esperar Jesus, porque ele sabe onde Jesus põe a mão, a cura, a salvação, a libertação e a celebração e a adoração. Por quê? Porque Deus cura, Deus restaura, Deus abençoa com graça, Deus restabelece o que está perdido. Deus é aquele que faz o milagre acontecer. Por isso Deus é chamado Deus dos impossíveis, o Deus dos milagres, o Deus dos milagres. Deus é aquele que restabelece o turbilhão, o caos da nossa vida. Ele faz o milagre acontecer onde ninguém mais espera nada, por uma única razão, que Deus é Deus e continuará sendo Deus. Onde ouviu que ele estava. Se Jesus estava ali, haveria cura para a vida daquelas pessoas. Se Jesus está aqui hoje, haverá festa, haverá celebração, haverá salvação, haverá cura. E que é isso que Deus deseja para a vida dessa comunidade. Vocês estão comemorando 38 anos de bênçãos, de lutas,
muitos fracassos, mas muitas vitórias. Pessoas que foram alcançadas por Jesus. Hoje o seu Alonso estava contando a experiência de salvação dele para mim. Coisa boa. Falei, um novinho na fé, 13 anos, né? 13 anos. Mas eu sou mais velho que ele espiritualmente, eu já tenho quase 40 anos de conversão. Ele é um neófito na fé. Mas que bom que Jesus o encontrou. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Porque Jesus quer nos encontrar. Jesus quer nos abençoar como família da fé, como igreja. Uma igreja que é novinha, 38 anos. Vocês têm muito para serem abençoados, para receberem a bênção de Deus. E agora sim, em último lugar, uma comunidade abençoadora e abençoada trabalha para que o outro seja curado por Jesus. A obra maior da comunidade da fé é curar o outro, não é curar a si mesmo. O cristianismo é a única religião, meus irmãos, para o outro. Nós recebemos de graça nós damos. Nós tudo fazemos para o outro, nós não podemos fazer para nós mesmos. O apóstolo Paulo nos ensina a enxergar o melhor no outro, a orar pelo outro. Então, como comunidade, nós somos chamados a trabalhar para que o outro seja curado por Jesus, para que o outro seja salvo por Jesus, liberto por Jesus. Nós, como comunidade, precisamos trabalhar para isso. Traziam eleitos enfermos para que ouviam onde eles estavam. Versículo 55. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades, compunha os enfermos nas praças, rogando que os deixasse tocar ao menos na ordem das suas vezes. E quantos a tocavam saíam curados. Observem aqui, meus irmãos, que há uma parceria, uma sinergia aqui. Versículo 55 diz, observe os verbos, traziam. Versículo 56, punham. Gente, a comunidade era uma comunidade cheia de gente trabalhando para que os seus enfermos fossem curados, que todos saíssem de suas casas carregando seus doentes e levando até Jesus. Em Cafarnaum, numa outra cidade, aconteceu o mesmo com um paralítico que foi levado lá pelos seus amigos que criam em Jesus, pagaram o mico de abrir lá o telhado, pagaram o mico de descer a cama na frente de Jesus. Mas, gente, imagina a cara daqueles hipócritas fariseus, a hora que aquele homem é curado, mas a hora que aquele homem é salvo por Jesus. Que coisa tremenda. Como eu gostaria de ter visto uma cena dessa. Eu queria ser um daqueles amigos do cara lá e subir com ele lá no eirado, tirar as telhas e soltar aquele homem na frente de Jesus assim. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Levaram até lá, colocaram diante de Jesus e Jesus fez a obra. Porque quando nós estamos diante de Jesus, nós não somos as mesmas pessoas. Deus quer fazer de nós, Deus quer fazer dessa igreja uma comunidade extremamente abençoada. Eu creio nisso. Eu louvo a Deus porque Ele me deu a oportunidade de trazer essa palavra a você. Talvez você esperasse uma palavra diferente, mas eu queria chamar a sua atenção. Que nós todos possamos ser resposta de oração de todos aqueles que procuram um lugar onde a bênção está. Mas antes de qualquer coisa, procurem o Senhor na bênção. Entendam que Cristo é o Filho do Deus vivo, o Messias prometido, aquele que veio em carne para nos salvar, nos resgatar, nos reconciliar com Deus. Quando nós entendemos isso, nós já somos uma comunidade abençoada. Nós já temos as bênçãos espirituais de que fala Efésios, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 14. Eu queria pedir a Deus nessa hora que vocês sejam uma comunidade abençoada. Há muitas pessoas ao redor dessa igreja precisando de Jesus. Há muitas pessoas na sua família, na sua casa, precisando de Jesus.
Há muitas pessoas no seu trabalho, na sua escola, precisando de Jesus. E você pode ser o meio de abençoar a vida dessas pessoas e abençoar a vida da sua igreja. Amém? Amém. Feche os seus olhos, vamos orar. Abra o seu coração e deixe-se ser tocado pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. Deus tem propósitos para a sua vida, Deus tem propósitos para essa comunidade. A gente está vivendo um momento de festa, de celebração, de louvor e adoração por 38 anos de trabalho evangélico nesse lugar. Deus quer fazer dessa igreja uma igreja cada vez mais abençoada. Mas a começar por você. A começar em você. Deus quer fazer algo novo, algo transformador. Então diga para Deus o que eu posso fazer, Senhor. Como eu posso ajudar. Ajudar para que essa igreja cresça do ponto de vista da qualidade e da quantidade, para que essa igreja seja referência aqui nesse bairro, para que as pessoas conheçam que aqui, nesse tempo, se prega uma teologia correta, se prega a verdade, se prega o nome de Jesus, o grande Mestre, o grande Salvador. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor transforme a vida daquelas pessoas que estão desanimadas, a vida daquelas pessoas que estão, quem sabe, sofrendo, em dúvidas, pelas circunstâncias da vida. O Senhor abençoe a vida dos meus irmãos. Mas eu te peço, Pai, que o Senhor toque o coração de cada uma delas agora, que elas se deixem ser tocadas pelo Senhor e pelo seu Espírito, para entenderem, Pai, que podem abençoar a vida de muitas pessoas. Abençoa, Pai, derrama da tua graça, do teu poder, da tua alegria, da tua paz sobre a vida de cada irmão, de cada um, para que haja salvação, libertação, louvor e adoração. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que uma comunidade abençoada é uma comunidade que reconhece a Jesus, é uma comunidade que expõe as suas doenças, é uma comunidade que vive por fé, ajuda-nos, Pai, a viver por fé, a saber que sem fé é impossível agradar o seu coração. Ajuda-nos, Pai, capacita-nos com o poder do teu Santo Espírito. Te louvamos, Pai, nessa noite. Pedimos que os sonhos, os planos, as expectativas desse ano e dos anos vindouros sejam abençoados pelo Senhor. Que o Senhor derrame da tua graça, do teu poder, para que cada vida seja instrumento nas tuas mãos. Que cada um possa exercer os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades nessa comunidade e transformar essa comunidade cada vez numa comunidade abençoada. Que o Senhor assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Descanso, este viver.
manter esta igreja, ó Pai. Abençoe, ó Pai, as nossas vidas. Abençoe também por mais um ano de vida, ó Pai, que esta igreja completa, que possamos ser bênçãos, ó Pai, neste bairro, na vida de cada um que está aqui, ó Pai. Que o Senhor possa plantar o seu amor neste lugar, ó Pai. Possamos estar aqui presentes de coração. Fique conosco, ó Pai, nesta semana, em nome de Jesus, e que te agradecemos por tudo. Amém. Igreja presente, nação entre as nações, família de Deus, um povo entre os povos, luz pra toda a gente, uma voz no coração, uma voz no coração. Cristo esperança de um mundo melhor, sol da justiça brilha em nós, que o seu mandamento importa obedecer, ser luz resplandecer, ser luz resplandecer. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar ir avante, sair e proclamar. Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Missão é nação, transforma e abençoa, motiva a nossa vida, ajuda as pessoas, enfrenta a miséria, reparte o pão da vida, compaixão e salvação, compaixão e salvação. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar e ir avante, sair e proclamar. Cristo Jesus é o Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, que a consolação do Santo Espírito de Deus seja com todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.
todas as pessoas que estiveram conosco no nosso culto, dizer principalmente aos visitantes que foi uma grande alegria recebê-los e que vocês estejam conosco em outras oportunidades. Queremos agradecer muito aos nossos irmãos que nos visitam, da nossa igreja irmã. Ismael, um grande prazer rever você e recebê-lo aqui na nossa casa, que agora é sua casa também. Amém. Glória a Deus. Presbítero João também, um grande prazer conhecê-lo, e não se esqueçam de levar o nosso abraço lá para a sua igreja.